Esse é um relato real do que acontece quando as pessoas estão na linha entre a vida e a morte. Pode ser um espaço de tranquilidade, mas em certas ocasiões pode se tratar de um lugar escuro e sangrento. Exatamente como aconteceu com Andy Fenimore. Ela foi uma mulher que tentou suicídio em 1991. Felizmente para ela, tudo saiu errado e ela não pôde acabar com a sua vida de uma forma bem-sucedida. Essas experiências de quase morte são consideradas por aqueles que as estudam como a prova definitiva de que existe algo além da nossa realidade e que existe um lugar para onde vamos quando morrermos. A tentativa de suicídio de Andy Fenimore aconteceu em 8 de janeiro de 1991, depois de anos de um relacionamento bastante problemático e por nunca ter conseguido superar os seus traumas de abuso infantil. A mulher considerou que não havia outra saída e decidiu acabar com a própria vida. Então, de repente, ela se encontrou em um mundo de escuridão. O que ela sentiu foi muito mais terrível e pessoal do que aquelas velhas metáforas de fogo e enxofre. Ela teve primeiro uma retrospectiva de toda a sua vida e ela foi capaz de avaliar cada uma de suas decisões passadas e, sobretudo, como aquelas decisões a levaram àquele momento específico. Quando praticamente a sua vida tinha terminado, ela chegou até aquela escuridão. Podia ver e quase tocar o momento preciso de sua morte, que culminou no seu suicídio. Então, de repente, tudo mudou. Quando praticamente a sua vida havia terminado, chegou a escuridão e os seus olhos prontamente se ajustaram a ela e ela foi capaz de distinguir um número importante de pessoas que se encontravam próximas a ela. Todas caminhavam devagar, como se estivessem pensativas. Quando pôde distingui-las, notou que elas tinham rostos que podiam se ver que não havia qualquer tipo de expressão. Antes que pudesse descrevê-las, ela foi sugada por algo ou por algum poder inexplicável e chegou a um outro lugar daquele mundo tenebroso. De repente ela estava na borda de um plano escuro, suspensa na escuridão, envolvida por uma névoa negra que ia até ao redor dos seus pés. Novamente ela viu uma multidão de pessoas, mas não percebeu nenhuma criança ali. Ela sentiu muito terror por todas aquelas pessoas que estavam ali, mas ao mesmo tempo ela não podia se esconder delas. Não havia ninguém com quem pudesse falar. E então veio a solidão. De acordo com seu relato, nada poderia se comparar com o desespero que sentiu naquele lugar. O fato de saber que estava sozinha, abandonada e eternamente condenada a permanecer naquele lugar lhe gerou um vazio que nenhuma pessoa poderia compreender. As pessoas que estavam ali não apresentavam nenhuma expressão e os seus movimentos não pareciam ter qualquer objetivo. Ela sabia que estava em algum lugar do inferno, mas aquele não era o inferno de fogo e enxofre, o qual tinha aprendido quando era uma pequena menina. Segundo Fenimore, de repente apareceu uma grande voz com poder. Uma voz que tinha tanto poder que com uma palavra poderia destruir todo o universo. Isso é o que realmente você quer? A voz lhe perguntou. No final, ficou claro para ela que
acreditar na possibilidade de ter sido salva pelo próprio Deus fez toda a diferença para ela. Depois da experiência, ela despertou no mesmo lugar onde ela havia tentado o suicídio, convencida que deveria dar à vida uma nova oportunidade. Não há dúvida que Fenimore, a mulher que visitara alguma parte do inferno, reforçou as noções de que temos sobre a existência de um céu e de um inferno. Que Deus abençoe a todos que ouviram esse testemunho. Se você ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo e quer fazer isso agora, faça essa oração comigo e repita as minhas palavras. Diga assim: Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo morreu e ressuscitou o terceiro dia. Receba Jesus como meu único e suficiente Salvador. Confesso que Jesus Cristo é o Senhor e é o Filho de Deus. Perdoa os meus pecados e escreve meu nome no livro da vida do Cordeiro. Em nome de Jesus. Amém. Você que fez essa oração comigo, você agora é um filho e filha de Deus. Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa para aprender mais da palavra de Deus e leia bastante a Bíblia. Seja bem-vindo à família de Deus. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Shalom Adonai.